Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, aqui é Eduardo Henrique e vamos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no nosso terceiro trimestre deste ano letivo 2020, atividades remotas. Estamos na nossa revista, A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, e hoje nós iremos estudar a lição de número 11, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Pois bem, antes de iniciarmos, como de costume, na descrição deste vídeo está sendo disponibilizado material complementar que irá lhe auxiliar no estudo desta lição e também servir para algum outro momento ao seu bel prazer. Vamos para o nosso texto áureo então. O texto áureo dessa lição se encontra no capítulo 4, versículo 1 da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, que diz: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Verdade prática: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. A leitura bíblica em classe, desta vez, se localizará em dois textos díspares. O primeiro deles, Efésios 4, uma leitura que vai do versículo 1 ao versículo 4. E depois Colossenses, capítulo 1, versículo 9 ao 12. Efetue essa leitura nesse momento. Efésios 4, 1 ao 4, Colossenses 1, do versículo 9 ao 12. E realizada essa leitura, podemos ir então para a nossa introdução. Logo após concluir a oração intercessória em favor da igreja, para que os crentes de Éfeso sejam fortalecidos em poder pelo Espírito e tenham pela fé a presença contínua de Jesus Cristo em seus corações, Paulo continua a temática buscando induzir os cristãos a viverem em unidade, enfatizando a necessidade e alguns requisitos para que isto venha a ocorrer. E nesta lição nós falaremos um pouco sobre alguns frutos do Espírito que, se gerados em nós, fortaleceremos cada vez mais a unidade, a igreja. E o primeiro tópico traz a temática: para haver unidade é preciso humildade. O primeiro subtópico, o modo digno do viver cristão. Quando fala-se em unidade, logo associar-se ao tema com a comunhão cristã. E para que isso venha a ser plenamente vivenciado cotidianamente, precisamos nos empenhar para desenvolver este sentimento. E o desenvolvimento desse sentimento, ele pode ser feito através da humildade, através da mansidão e através da longanimidade. Obviamente há outros meios, mas os relevantes para o estudo que o apóstolo Paulo ressalta são esses três. Então o tema da nossa lição irá se discorrer a partir dessas três palavrinhas chaves: mansidão, humildade e longanimidade. Neste primeiro subtópico, antes de pontuar algumas coisas acerca então da humildade, o autor faz questão de dar ênfase a uma temática interessante. À luz do capítulo 4, versículo 1 da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios: Andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Isso é mais do que um conselho, na verdade isto é um apelo, que deixa bem claro que, mediante a nossa posição no reino de Deus, a exigência, o padrão de conduta que será requerido de nós é um tanto que especificada, pois devemos corresponder à chamada que de Deus nós recebemos. Sendo assim, mediante o nível de unidade que nosso viver cotidiano está sendo plenamente vivenciado, mediante o nosso nível de unidade, será requerido um padrão de conduta, espiritualmente, mas também materialmente, ampliando-se desse nosso viver cotidiano até também as nossas vestimentas. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo: andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, ele está dizendo que, mediante o nosso nível de unidade, um padrão de conduta será requerido, tanto espiritualmente quanto materialmente. Espiritualmente, como nosso testemunho, nosso padrão de conduta, nossa intimidade com Deus. Materialmente, fazendo alusão também às nossas vestimentas, às roupas que nós utilizaremos. Conforme nossa responsabilidade no reino de Deus aumenta, a exigência da conduta ela vai andar concomitantemente. Todavia, não se resume somente a isto.
De igual modo, a nossa intimidade com Ele se intensificará e nós estaremos aptos para viver o que Deus determinou. Precisamos fazer essa pergunta a nós mesmos todos os dias, não apenas no sentido de vestimentas, mas nós devemos ter um olhar um pouco mais aprofundado. Nós precisamos ir mais a fundo do que apenas as vestes. Será que meu estilo de vida tem sido digno? Essa é uma indagação que nós devemos fazer. Será que eu tenho glorificado a Deus através da minha vida? E a partir dessa autorreflexão, nós devemos buscar em Deus direcionamento, guia, instrução, para que nós venhamos aprimorar cada vez mais nossa conduta, aprimorar cada vez mais e forjar o nosso caráter, o nosso eu. Então, quando o apóstolo Paulo faz esta afirmação, este apelo, este clamor, andeis como é digno da vocação com que fosse chamados, nós devemos usar esse versículo e fazer uma autorreflexão. Será que a vida que eu tenho levado tem glorificado a Deus? Será que a maneira como eu tenho me portado tem glorificado e honrado ao nome dele? Será que eu tenho vivido dignamente como Deus quer que eu viva? Não somente no tocante às vestimentas, mas também no sentido espiritual. Será que o meu padrão de conduta tem sido adequado pela chamada, pela posição no reino de Deus, que pela misericórdia dele eu tenho recebido? Nós devemos continuamente fazer essas autorreflexões para que nós não venhamos nos equivocar e achar que nossos erros são normais. E no segundo tópico, subtópico, a humildade, o apóstolo Paulo já vai enfocar mais nessas 3 palavras-chave. Neste tópico acerca da humildade, no tópico 2 acerca da mansidão, no tópico 3 acerca da longanimidade. Subtópico 2, a humildade. Quando disse humildade, ao ver dos povos pagãos, falar acerca da humildade era algo totalmente negativo. Ser humilde para eles, para os povos pagãos, era algo constrangedor, digno de um ser fraco que não detém amor próprio. Contudo, em contrapartida, através da vida de Cristo, através da vida de Jesus, nós podemos perceber que esse adjetivo não era relacionado assim como os povos pagãos os relacionavam. A humildade não era da maneira como eles visualizavam, como algo constrangedor. Na verdade, a partir de Cristo, nós percebemos que a humildade era uma virtude que não inferioriza o indivíduo, mas sim o engrandece e aponta e evidencia um caráter cristão. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Lavou os pés dos apóstolos, assentou-se com quem a religiosidade farisaica dizia que ele não poderia assentar-se, tampouco comer com eles, quebrou paradigmas que o homem havia posto e deu-se a si mesmo por nós, reconhecendo nosso valor, mesmo quando nós não conseguíamos, e deu-nos uma importância que ninguém nunca nos daria. Cristo ele é o maior exemplo de humildade que se teve, que se tem e que se terá em todo o tempo. Então os povos pagãos viam e visualizavam a humildade como algo constrangedor. Ser humilde era expor uma fraqueza, era expor uma falta de amor próprio. Mas Jesus ele vem e mostra totalmente diferente, que a humildade ela é uma virtude, que a humildade não vai te inferiorizar e não vai falar que você é fraco, mas o ser humilde é mostrar a sua grandeza, é mostrar a sua excelência, é mostrar um caráter cristão, que independente da situação não precisa se engrandecer ou inferiorizar alguém para se sentir melhor. Cristo ele deu-se a si mesmo, ele tomou forma de servo, ele lavou os pés dos discípulos que posteriormente passaram a ser apóstolos. Cristo ele é o nosso maior exemplo de humildade, e quando nós percebemos que nós devemos nos parecer mais com Cristo, nós devemos ser humildes uns para com os outros. E o terceiro subtópico fala acerca desta verdadeira humildade, a humildade segundo a ótica que Cristo nos entregou. Quando falamos de humildade, humildade não é sinônimo de pobreza, não é sinônimo de inferioridade, mas sim a simplicidade, a modéstia, que abdica de sentimentos horrendos como a arrogância, como o orgulho, para derramar amor sobre o coletivo, sobre o grupo. Justamente por isso que a humildade coopera com a unidade. Ora,
Para que se tenha uma genuína comunhão entre os irmãos, não basta sermos humildes para com Deus perante o Senhor, mas nós também devemos ser humildes uns para com os outros, buscando diariamente nos aperfeiçoar e aperfeiçoar alguém, independente de nossas disparidades, nossas divergências, de nossas diferenças, que é natural. E quando nós falamos desse tipo de conduta, nós precisamos refletir no sentido de que, por nosso bel prazer, por nossa plena vontade, nós nunca seríamos capazes de exercer a humildade, pois o orgulho, o egocentrismo, a arrogância é algo que está enraizado no homem caído, naqueles que não nasceram ainda de novo. Sendo assim, apenas o Espírito de Deus, o Espírito Santo, pode nos conduzir a essa conduta, nos conduzir à humildade, a sermos humildes uns para com os outros. Justamente por isso, a importância de intercedermos em nosso favor. E não somente em nosso favor, mas em favor do todo, a fim de que Deus ele possa abençoar a vida de todos e nós venhamos proceder humildemente uns com os outros, para que através disto a unidade seja fortalecida, corroborada, a unidade ela venha a ser aprimorada. Então, para fecharmos a linha de pensamento desse primeiro tópico, o apóstolo Paulo ele vai entregar essas 3 chaves para que nós venhamos viver essa comunhão, para que nós venhamos vivenciar a humildade. Essas 3 chaves é a humildade, para que nós venhamos vivenciar a unidade, perdão. Essas chaves são a humildade, a mansidão e a longanimidade. Antes de falar dessas 3 chaves, ele vai falar como nós devemos nos portar, que nós devemos andar mediante, de acordo com o chamado que nós recebemos. Então, mediante o chamado que você recebeu de Deus, um padrão de conduta de você será requerido. E nós devemos buscar andar em conformidade com o chamado que nós recebemos. Mediante o seu chamado, a sua posição no reino de Deus, será cobrado um padrão de conduta, um comportamento, tanto espiritual quanto material, indo de nossas vestimentas também a nossa conduta, ao nosso padrão de vida, ao nosso testemunho, ao nosso modo de viver cristão. E depois de falar acerca deste padrão de conduta, o apóstolo Paulo ele começa a falar acerca da humildade. Sob a ótica dos povos pagãos, ser humilde era algo que sinalizava uma fraqueza, uma falta de amor próprio, mas Jesus ele provou o contrário. Jesus é nosso maior exemplo de humildade, que mesmo sendo Deus, ele tomou forma de servo, ele lavou os pés dos apóstolos, ele sentou-se e comeu com pessoas que a religiosidade farisaica descartava e eliminava. Jesus ele é nosso maior exemplo de humildade, e nós devemos nos parecer com Cristo, sermos humildes perante Deus, mas não somente perante Deus, mas sermos humildes uns para com os outros. E no subtópico 2, após falarmos da humildade, nós vamos falar acerca da mansidão. Para haver unidade é preciso humildade, mas também é preciso mansidão. A mansidão, um fruto do Espírito, é este o tema do subtópico 1. A segunda virtude que o apóstolo Paulo menciona é a mansidão. A mansidão que irá produzir crentes capacitados no tocante à gestão de conflitos, que ao invés de fortalecer atritos, vão sabiamente, através do Espírito Santo, amenizá-los, buscando promover paz, conciliação, buscando promover a comunhão na igreja. Curiosamente, a mansidão é um dos frutos do Espírito relatados em Gálatas 5, mais especificamente no versículo de número 22, e pode ser definido como paciência, ternura, cortesia, gentileza, e está correlacionada com a humildade. Uma pessoa orgulhosa, ela não consegue lidar com as situações com mansidão, mas ela acaba lidando com as situações com egoísmo, com orgulho. E agora aquele cristão com um coração humilde, por intermédio do Espírito Santo, ele tem a plena capacidade de lidar com situações adversas agindo com mansidão. E isso é se parecer com Cristo. Segundo subtópico, traz a temática grandes exemplos de mansidão, Moisés e Jesus Cristo. Quando nós falamos de mansidão, rapidamente nós nos lembramos de Jesus, mas também nos lembramos de Moisés, que são 2 grandes exemplos das Escrituras Sagradas de mansidão. Jesus Cristo, mesmo sendo continuamente atacado, sem ser achado culpado em absolutamente nada, e mesmo assim ele vai lidar com mansidão durante todo o tempo. Ele não revida, ele não age com rancor, ele não expana sentimentos ruins e palavras negativas, muito pelo contrário, ele acaba espantando a todos com a sua sabedoria,
com a sua fala, com a sua mansidão. Ele mesmo sendo atacado sem ter culpa de nada, ele age com total mansidão. Moisés, em Números 12, ele é tido como o homem mais manso da terra, já que sendo líder da nação israelita, ele lidava com as afrontas, com as reclamações, com as murmurações, com as perseguições e calúnias e agindo com cautela e paciência, a ponto de seus próprios irmãos Arão e Miriam, no capítulo 12, se levantarem contra a sua autoridade profética e contra a sua liderança. E mesmo assim, ele acaba liberando perdão sobre os seus irmãos que o magoaram, que o decepcionaram, que o feriram, reclamando e questionando a sua autoridade profética. É possível viver com mansidão, pois nós temos exemplos suficientes para compreender isto. E é recomendável viver com mansidão, já que sem essa virtude, nós acabaremos tendo uma tendência de nos precipitar e acabar por cometer algum tipo de equívoco. Devemos lidar com mansidão, devemos seguir os exemplos de Cristo e Moisés. E o terceiro subtópico, a verdadeira mansidão. As características de uma pessoa dotada da virtude de mansidão são ensinadas a perseverar em meio à perseguição. O que caracteriza uma pessoa com mansidão? É uma pessoa que é ensinada e instruída a perseverar mesmo em meio à perseguição, não revidando aos ataques alheios, não cedendo às provocações, lidando com sabedoria em meio às intempéries, deixando para trás todo tipo de ressentimento e vivendo plenamente uma vida que glorifica a Deus. Ser manso não remete à inferioridade, assim como na humildade, mas sim em controle e equilíbrio emocional. Características essas que no momento de escassez e nos tempos odiarnos estão mais do que falhas e escassas. Ser manso nos tempos odiarnos tem sido algo bastante escasso. Com as mídias sociais, os ataques alheios, eles têm se intensificado. Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp. Através dessas mídias sociais, os ataques contra os evangélicos, os ataques contra a igreja, os ataques pessoais entre uma pessoa e outra têm cada vez sido mais intensificado e a falta de domínio próprio e controle emocional cada vez mais evidenciada. Estamos continuamente visados por alguém ou então vislumbrados por algo. Sendo assim, lidar com mansidão é algo imprescindível e crucial para que nós não venhamos cair em tais ciladas. Quando nós vemos várias indiretas nas mídias sociais, nós devemos ter o equilíbrio emocional e a mansidão para não envidar e não entrar em atritos desnecessários, apenas seguir o exemplo de Moisés, seguir o exemplo de Cristo e viver com mansidão, viver tranquilamente e buscar a conciliação. E é justamente sobre a conciliação que nós vamos falar no subtópico 4, já para encerrar o tópico 2. Mansidão pressupõe conciliação. Já falamos anteriormente que a verdadeira mansidão acarreta em deixar para trás todo o ressentimento, e isso é importante. Ressentimento causa doença na alma, e quem não buscar em Deus cura para esta doença acaba desfalecendo. A mansidão ajuda a extinguir e extirpar o ressentimento. E a união desses dois termos, a mansidão e o ressentimento, pode gerar uma outra característica acalentadora, característica esta, conciliação. Quando falamos em unidade, nós devemos reconhecer que nós estamos tratando de indivíduos, seres humanos com características, culturas, comportamentos, pensamentos, ideais totalmente diferentes entre si, vivendo como um só corpo, e apesar de não ser bom, é natural haver conflitos porque nós estamos tratando de pessoas completamente diferentes, inseridas em convívios sociais completamente diferentes. Todavia, a maneira como cada um reage aos tais conflitos pode determinar que resultado e que característica irá aflorar, o ressentimento ou a conciliação. E nós, como filhos de Deus, devemos continuamente optar pela conciliação, reconhecendo as diferenças, ressaltando as qualidades e vivendo como somos, vivendo como a família de Deus. Então, quando nós estamos falando de seres humanos, falamos de pessoas completamente diferentes, com ideias diferentes. E é natural, apesar de não ser bom, haver conflitos, haver atritos.
Mas como nós reagiremos a esses conflitos, irá determinar que tipo de sentimento será aflorado. O ressentimento, por nós sermos orgulhosos e não pedirmos perdão e não perdoarmos, ou então a conciliação, que a partir do pedido de perdão e do ato de perdoar, nós podemos voltar a ter comunhão com aquela pessoa. Então nós devemos ter mansidão e humildade. E por fim, no terceiro e último tópico, mais uma característica para que a unidade e a comunhão cristã possa ser fortalecida, a longanimidade. E por fim, no nosso último tópico dessa lição, para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Ele também se subdivide em 3 subtópicos, cujo primeiro é longanimidade, um fruto do Espírito. Por fim, a derradeira virtude citada pelo apóstolo Paulo como a maneira em que devemos andar e se portar a fim de fortalecer a unidade cristã, a comunhão, é a longanimidade. O que é a longanimidade? Essa qualidade, apesar de se assemelhar a alguns aspectos da mansidão, possui algumas peculiaridades, como o adjetivo de quem é tolerante, como a característica de uma pessoa que é constante, vai muito além da mansidão. É um fruto do Espírito que vai nos induzir a tolerar com paciência a mal conduta de outrem, suportar os erros alheios e também as adversidades. Isso não implica em compactuar-se, concordar com o erro, e sim em suportar sem apontar, suportar sem criticar, suportar sem revidar, mas através de um dos principais, se não o principal sentimento, o amor, lidar com tais problemas. E no segundo subtópico vai falar acerca deste ato de suportar, suportando uns aos outros. No fim do versículo 2 do capítulo 4 de Efésios, o apóstolo Paulo ele afirma que devemos nos suportar em amor, o que significa que nós enfrentaremos provocações, que nós enfrentaremos afrontas e atitudes carnais e maliciosas direcionadas contra a nossa pessoa e também contra a nossa família, contra a nossa parentela. Mas este fardo ele deve ser suportado através do amor. Consequentemente, irá falar-se de Jesus, em que, parafraseando, assim como nós nos amamos, nós devemos amar o nosso próximo. E quão difícil é amar da maneira como Jesus ama. Vai muito além do renunciar o meu eu. Vai muito além do abrir mão do meu eu. Mas sim morrer para os meus conceitos e viver o coletivo. É agir com empatia mesmo quando o outro não tem empatia por mim. É perdoar aquele que continuamente me critica sem razões para efetuar as críticas. É amar quem não me ama. É perdoar quem não me pediu perdão. É um processo gradativo e muito confrontante e desafiador, mas nos ensinará a cada dia a valorizar o que Deus fez por nós, o que Jesus fez por nós. E apesar de por nossa sabedoria limitada nunca conseguimos compreender a profundidade do amor de Cristo plenamente, nós conseguiremos buscar nele, em Cristo, a melhor compreensão possível, para que este amor ele venha ser o combustível que a cada dia nos abastecerá e nos impulsionará ao propósito que Deus tem a nossa vida determinado. Então, quando nós falamos de longanimidade, nós compreendemos que é ter paciência frente à má conduta do outro. É suportar o erro sem compactuar-se com o erro, sem concordar com o erro, mas suportar e regar essa relação em amor. Através do amor suportar esse fardo, nós seremos apontados, nós seremos criticados, nós passaremos por situações nem tão agradáveis, mas nós devemos ter essa sabedoria para lidar com essas situações, suportar uns aos outros e regar esta relação com amor, assim como Cristo regou. Ter empatia por quem não tem empatia, amar quem não nos ama, perdoar quem nunca nos pediu perdão. E o terceiro e último subtópico, já para encerrarmos a nossa lição, o perdão como premissa do amor. Por fim, para afindar essa lição que é tão viva e tão pontual para os tempos que nós estamos vivenciando, precisamos falar novamente sobre o perdão, sobre a conciliação. O amor é um atributo divino e o principal aspecto do fruto do Espírito, dos dons espirituais e de tudo que a Bíblia diz. O amor de Cristo é o cerne, é o âmago, é o ponto principal. E quando se profere o amor, mesmo que subjetivamente, se faz uma declaração, um clamor frente ao perdão, pois quem faz o que Jesus ordena, ama. Quem ama, quer ser amado, e ser amado implica em aceitar outrem, mesmo que muitas coisas
nele não nos agrade, ou até então possa nos ferir, as suas condutas, os seus atos. E chegar a este ponto é perdoar. E quando se perdoa, cessa-se um dos maus que a igreja tem enfrentado no século XXI, as disputas, as dissensões, os atritos e os conflitos. A partir disso, não há espaço para tais superficialidades, mas somente há espaço para esses sentimentos, o amor, sentimentos que devem continuamente florescer em nosso interior. Então, quando se profere o amor, nós estamos fazendo um clamor pelo perdão. Quem ama quer ser amado. Quem é amado acaba se ferindo em algumas situações. E para lidar com isso e se livrar do ressentimento, é necessário liberar perdão e amar como Cristo nos amou. Então, Paulo ele vai dar essas 3 chaves. Primeira chave, humildade. Segunda, mansidão. Terceira, longanimidade. Como fora dito, há muitas outras, mas a que o apóstolo pontua são essas 3. Frutos do Espírito, e que só nós conseguimos produzir isso em abundância, e isto fortalecerá a unidade, a comunhão cristã. Vamos concluir essa presente aula então. Nós vimos então esse convite do apóstolo Paulo para que todos venham viver uma vida digna, mediante o chamado que receberam de Deus. E para garantir essa unidade, essa comunhão, nós devemos ter essas 3 condutas: humildade, mansidão e longanimidade. Sermos humildes perante Deus, mas também uns com os outros. Temos mansidão para lidar com as situações. Temos longanimidade para suportarmos uns aos outros e regar esta relação com amor. Impedir que todos os conflitos sejam gerados, e se isso for bem efetuado, a unidade prevalece e as dissensões com o tempo vão desaparecendo e o nome de Jesus ele continua sendo glorificado em sua igreja. E assim nós terminamos a nossa lição de número 11. Te aguardo na próxima semana para darmos continuidade, já entrando nessa reta final do terceiro trimestre. Nós vamos estudar a lição de número 12, a conduta do crente em relação à família. Se inscreva no canal, curta este vídeo, comente, compartilhe, deixe uma possível dúvida e que você tenha uma semana de bênçãos. Deus te abençoe e até a próxima.